Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos diante da Tua presença mais uma vez para adorar o Seu nome na beleza da Sua santidade. Quero desde já agradecer a oportunidade que é nos confiada mais uma vez e quero, sem delongas, sem mais demora, convidar o irmão para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo de número 23. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo de número 23. Aleluias. Dê um pouquinho mais de agudo para mim, por favor. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Podeis tomar os assentos. Eu gostaria de falar-lhes nesta noite sobre o tema, com base no texto que lemos, sobre as características de um verdadeiro adorador. As características de um verdadeiro adorador. O texto que ora lemos, que tomamos como base para a mensagem desta noite, desta feita nos mostra Jesus, juntamente com os seus discípulos na região da Galileia. Sol causticante na Palestina, aproximadamente ao meio-dia, horário de refeição. Desta feita, Jesus chama os seus discípulos e ordena a estes que vão em busca de alimento, de mantimento, de algo que servisse de reabastecimento para o corpo físico. Enquanto os seus discípulos vão em busca de alimento na cidade, Jesus, por sua vez, se dirige a um poço, conhecido como Poço de Jacó, para beber água. A Bíblia diz que aproximou-se do poço uma mulher samaritana. A Bíblia não fala, não diz o seu nome, mas faz questão de frisar este detalhe, que era uma mulher samaritana. Jesus se aproxima da mulher e inicia um dos mais belos diálogos da Bíblia Sagrada. Ele volta à mulher e diz: dai-me de beber. A mulher se espanta pelo fato de Jesus sendo um judeu pedir água a ela, que era uma mulher samaritana. E a mulher volta a Jesus e faz lembrá-lo, dizendo: não sabes tu, não é do teu conhecimento que nós, os samaritanos, não se dão bem com os judeus. A rivalidade de um samaritano com um judeu era histórica, já pendurara por vários anos. A rivalidade era tão grande que um judeu não ousava lavar os pés aonde um samaritano lavasse as suas mãos.
Quando a mulher volta a Jesus e diz: não sabes tu que nós, samaritanos, não se dão bem com os judeus, não se fala, não se gosta? Jesus volta a mulher e diz a ela: se tu soubesse quem está lhe pedindo água, tu me pediria, e eu lhe daria da fonte da água da vida. Aleluia. Porque esta água ao qual tu tira, se tu beber dela, tornarás a ter sede, mas a água que eu lhe der fluirá em ti rio para a vida eterna. Logo a mulher se interessa pela água e volta a ele e diz: dai-me, pois, desta água, para que eu não torne mais a este poço. Com esta expressão, nós entendemos aqui que a decepção daquela mulher era estar naquele poço. Se formos voltar um pouquinho no contexto histórico do Oriente Médio, uma mulher ia tirar água para cuidar dos afazeres do dia, nas primeiras horas do dia, que era a partir das 5 da manhã. Era costume das mulheres ir ao poço tirar água, era dever delas, e isto elas faziam nas primeiras horas do dia. Observe, os senhores, que esta mulher não ia às 6, nem às 5, nem às 7, nem às 8 da manhã, mas esta mulher ia ao meio-dia, debaixo de um sol causticante na Palestina, que na sombra, segundo historiadores, chegava cerca de mais de 40 graus. Esta mulher ia ao meio-dia. Por quê? A pergunta que não quer calar: porque ela não ia juntamente com as outras. Se formos ler o versículo 4 do capítulo 4 que lemos, o texto vai dizer que lhe era necessário passar por Samaria. A expressão é que lhe era necessário passar por Samaria. Não se dá geograficamente falando, porque tinha como ir a Samaria ou a Galileia sem necessariamente passar por dentro de Samaria. Todos os teólogos estudiosos da Bíblia Sagrada concordam entre si que a expressão aqui era-lhe necessária se dá pelo fato de evangelização aquela mulher samaritana. Com esta colocação aqui, a Bíblia nos diz, e o texto nos leva a entender que Jesus estava ali porque conhecia a história daquela mulher e queria colocar um ponto final na mesma. Esta mulher não ia, senhores, de manhã, porque ela não era bem-vinda ali juntamente com as outras mulheres. É só lembrar aos senhores que no Oriente Médio, uma mulher que já havia casado 5 vezes, como o texto vai nos revelar, ela não tinha privilégios de se associar com as demais. Quantas das vezes aquela mulher se dirigiu ao tanque, ao poço, melhor dizendo, e as outras apontavam o dedo em sua direção e dizia: lá vem ela. E alguém perguntava: quem? E ela dizia: a adúltera, a prostituta, aquela que já casou 5 vezes e agora está com um homem que ainda não é seu. Por estas e outras razões ela não ia juntamente com as outras pela manhã bem cedo, mas ela ia debaixo de um sol causticante
de mais de 40 graus. Quando Jesus lhe oferece água, ela se interessa pela água, vendo a oportunidade de não mais voltar àquele lugar. Mas Jesus volta à mulher e disse: a água que eu lhe der fluirá em ti rios para a vida eterna. Esta água que tu bebe tornarás a ter sede, mas a água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Quando a mulher se interessa pela água, Jesus volta a ela e diz: vai, mulher, chama primeiro o teu marido. A mulher volta a ele e diz assim: eu não tenho marido. E Jesus volta a ela e diz: disseste bem. Em outras palavras, disseste a verdade, pois já casaste 5 vezes, e agora o marido ao qual tu tens ainda não és teu. A mulher volta a ele e diz: vejo que tu és profeta. E nossos pais nos falaram que é neste monte, que é em Samaria, que devemos adorar ao Messias. E Jesus volta à mulher e diz: mulher, crê em mim, em que nem em Samaria e nem em Jerusalém devereis adorar. Havia uma disputa. Os samaritanos diziam que era em Samaria que era o lugar que devia adorar a Deus. Os judeus diziam, por sua vez, que era em Jerusalém o lugar de adorar ao Messias, ao Criador. Jesus volta à mulher e diz: mulher, crê que nem em Samaria e nem em Jerusalém devereis adorar, porque a hora vem, mulher, e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, Deus, procura verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. A primeira colocação de Jesus aqui é quando ele diz à mulher, no sentido da adoração, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. A Bíblia só diz que Deus procura 2 coisas. A primeira delas está em Salmo número 101, verso 6, quando a Bíblia diz que os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. E a segunda coisa é quando Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. E eu entendo, senhores, que eu e você, nós outros só procuramos alguma coisa quando nós não conseguimos encontrá-la. Eu só procuro uma coisa quando ela não está no lugar aonde eu costumo deixá-la, aonde eu costumo encontrar. Aí eu passo a revirar a casa até encontrar o que eu procuro. Quando Jesus disse que o Pai procura, logo o texto deixa entender, e eu entendo aqui que está faltando verdadeiros adoradores, que lhe adora em espírito e em verdade. A palavra adoração, por sua vez, vem do grego como proskuneo, que tem um sentido de prostar-se e reverenciá-lo. Aleluias. Verdadeiro, por sua vez, significa aquele que é autêntico, aquele que é sincero e aquele que é legítimo. Isso significa dizer aquele que é único,
Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que um verdadeiro adorador, ele é adorador aonde quer que ele esteja, ou por onde quer que ele ande, ou por onde quer que ele passe. O verdadeiro adorador, ele não só é adorador aqui na igreja, mas ele é adorador lá na sua casa, ele é adorador lá na faculdade, ele é adorador lá no seu trabalho. O verdadeiro adorador, ele não tem dupla personalidade, ele não é mascarado, ele não é camaleão, que muda costumeiramente de cor, ou de aparência, ou de atitude. Ele é verdadeiro adorador aonde quer que ele chegar, ou por onde quer que ele passar. E a expressão de Jesus aqui, em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade. Preste atenção, senhores. Não é estas músicas que temos ouvido em nossos dias, aonde tudo, só porque muda o nome para gospel, é adoração. E aí nós temos funk gospel, hip hop, dance, samba duro, forró, aonde as pessoas cantam, dançam, gritam e mexe até o esqueleto, mas não consegue tocar a alma de ninguém. Estamos vivendo em um tempo, senhores, onde músicos que não estão fazendo sucesso aí no mundo vem para a igreja visando uma oportunidade de gravar um CD e vender milhões de cópias e ganhar dinheiro. A palavra em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade não é simplesmente cantar bem, não é simplesmente tocar bem, não é simplesmente saber pregar, ser eloquente, conhecer a hermenêutica bíblica e não ferir a mesma, não é ter dom e saber como usá-lo. Adoração em espírito e verdade não é simplesmente vir aos cultos de domingo, não é simplesmente carregar a Bíblia, se vestir como crente. Adoração em espírito e em verdade, primeiro ela procede do coração de Deus, do coração do adorador. Temos visto nesses últimos dias em que o mundo lança um ritmo, lança uma música e ela faz sucesso no mundo, e os nossos músicos estão copiando ritmos, estão copiando letras, frases, estão cantando em nossas igrejas por aí, e tem muitas pessoas achando que está adorando a Deus, quando na verdade Deus não aceita copiar nada, nem tão pouco de Satanás e das práticas que o mundo oferece. Deus é santo e requer que os verdadeiros adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Adoração em espírito e verdade. Deus dá aos seus adoradores, quando eles buscam Ele de madrugada com lágrimas, e de repente Deus dá uma letra, e na medida que ele começa a escrevê-la, ele não consegue conter as lágrimas, e apanha um lenço para enxugar, e na medida que ele vai escrevendo, vai cantando,
E quando ele chega aqui para apresentar este louvor, de repente você olha para a direita e para a esquerda e você vê alguém passando os dedos nos cantos dos olhos, enxugando as lágrimas, alguém falando em mistério com Deus, alguém sentindo a presença de Deus, porque uma adoração em espírito e verdade, ela é dada de Deus e vem bebida pelo Espírito Santo. E quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia diz, o salmista diz que Ele habita nos verdadeiros louvores do seu povo. Pode olhar, quando você vê muito barulho, muita pataquada, muita zoada, e que você não vê Deus se manifestando, você pode saber que isto não é adoração, porque onde é verdadeiro adorador, Deus se revela para receber a adoração. Quando eu me preparo para pregar e me consagro a minha vida e me dedico naquilo que faço, oro, jejuo e me dedico a uma vida de oração para ministrar uma mensagem, uma palavra de Deus que toque o coração do pecador, que fale a tua alma, o teu coração, Deus se manifesta. Quando alguém sobe aqui para oferecer uma adoração, e que antes de oferecer consagra a sua vida, você pode observar que é diferente. O ambiente muda, a presença de Deus se manifesta, não precisa forçar. Eu vejo tantos pregadores por aí afora que força, tem que gritar, espernear, para falar palavras de efeito moral, falar palavras que mexam com o emocional das pessoas, para ver elas sentir ou fazer alguma coisa. Mas quando nós apresentamos a Deus uma verdadeira adoração, Ele se encarrega em manifestar a sua presença, a sua glória, o seu poder. Aleluias. Se você veio aqui nesta noite adorar a Ele em espírito e em verdade, fique à vontade, tenha liberdade. Deus é santo, Ele é grande, Ele está sentado no mais alto trono, Ele tem o controle dos céus, tem o controle da terra. Tudo é dele, é para a glória do seu nome. E se você veio adorar, levanta as suas mãos e reconheça que Ele merece a sua adoração. Aleluia. Mas em primeiro lugar, queridos, a primeira característica de um verdadeiro adorador é que um verdadeiro adorador é obediente a quem ele presta adoração. O verdadeiro adorador reconhece a soberania do seu Senhor, reconhece a soberania do seu Deus, e reconhecendo, ele submete a sua vontade. Eu vejo muitas pessoas que dizem que é adorador, mas não obedece a Deus, e não tem como adorarmos a Deus sem obedecê-lo. No livro de Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo, Deus chama Abraão e lhe diz: Abraão, como prova do teu amor para comigo, toma o teu filho Isaque, a quem tu amas, e oferece a mim em um dos montes que eu lhe mostrarei, como oferta a mim. A Bíblia diz que Abraão não questionou com Deus, não tentou negociar com Deus, não tentou barganhar com Deus. A Bíblia diz que Abraão fez como o Senhor lhe ordenava. Tomou o seu filho, a quem ele amava, Isaque, filho da promessa, tomou consigo alguns moços e saiu ao caminho do monte. 3 dias de caminhada. É interessante, senhores, que quando deparamos com este texto, não atentamos para refletir
nos detalhes importantes que há neste texto. 3 dias. Imagina o coração do velho Abraão. Enquanto seu filho dormia, enquanto os seus servos dormiam, ele não conseguia dormir. As dúvidas pairavam em seu coração. As perguntas de por que Deus quer o meu filho como sacrifício. O que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer com isso? Ao chegar ao monte, é interessante que Abraão volta aos seus moços e disse: ficai-vos aqui, porque eu e o menino e o moço, rapaz, como queira chamá-lo, subiremos e adoraremos ao Senhor, e havendo nós adorado, nós voltaremos. Abraão, com esta expressão, a Bíblia diz que Abraão creu e acreditava que Deus era capaz de trazer Isaac de volta, mesmo depois de cinza, torná-lo e trazer com vida. Por isso que ele diz: nós voltaremos. Ele não disse eu voltarei. Ele sabia que Deus era capaz de trazer Isaac de volta com vida, mesmo depois de cinza. Abraão sobe ao monte, chega ao monte, prepara o holocausto, prepara o altar. Isaac traz a lenha e arruma a lenha. Isaac traz o fogo e volta a Abraão e diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o telo, está o altar, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Vai explicar agora para Isaac que ele era o próprio cordeiro, que era o próprio sacrifício para aquela adoração. Vai convencer um adolescente que Deus o deu a ele como promessa de fazer dele uma grande nação. Glória a Deus. Mas agora Deus estava querendo, como prova do seu amor e obediência a ele, que ele o sacrificasse. Eu imagino, irmão, a sério, quando Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Eu imagino a lágrima quente correndo no canto dos olhos de Abraão. Seu coração batia acelerado. Ele, olhando para o seu filho, disse: meu filho, Deus me deu a ti como promessa, mas agora Deus requer que eu lhe sacrifique como prova do meu amor e da minha obediência a ele. O texto dá a entender que a expressão Abraão amarrou Isaac. Alguns dizem que Isaac, alguns estudiosos dizem que Isaac cedeu por livre e espontânea vontade, confiando no seu pai. Outros, pelo contrário, discordam por causa da expressão amarrou o seu filho. Haja vista que era um adolescente, haja vista também que Isaac conhecia como se dava o processo do sacrifício. Não era a primeira vez de Isaac junto com Abraão sacrificando. Isaac sabia, é tanto que ele preparou o holocausto, e após o holocausto está pronto, ele volta e pergunta ao seu pai: cadê o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro era amarrado pelas mãos
era colocado sobre o holocausto. Apanhava-se um punhal. O gutelo aqui era uma espécie de um punhal feito de pedra ou de ferro. Tinha uma ponta aguda. E aquele que estava oferecendo o sacrifício, após de amarrar o cordeiro sobre o altar, ele cravava o punhal no pescoço e tossia. Na medida que o sangue corria e descia, e o sacrifício se debatia sobre o altar, ele olhava e esperava a vida ir embora. Após a vida ir embora, ele atava fogo debaixo do altar, e na medida que o fogo queimava a lenha e queimava o sacrifício que estava sobre o altar, o adorador, por sua vez, se prostrava diante do altar. Na medida que o fogo queimava o holocausto, queimava o sacrifício, e a fumaça subia ao céu, ele levantava as mãos em direção ao céu e fitava os seus olhos aos céus e dizia: Deus, recebe a minha adoração, seja aceita a minha oferta diante de ti, seja aceita a minha adoração diante de ti. Isaac sabia como se fazia adoração, e é interessante que na provação, Deus não termina a provação no momento mais fácil dela, não. E na provação não adianta orar, pedir para Deus matar, que Deus não mata ninguém da prova. Não adianta pedir a morte. E tem hora que Deus nos prova, como provou Abraão, até a estaca zero, até o limite das tuas forças. Deus não terminou a aprovação de Abraão quando ele propôs. Deus sonda os corações, e Deus sabia que havia sinceridade no coração de Abraão. Observe que Deus não terminou a aprovação quando Abraão se propôs a ir, e nem tão pouco depois de 3 dias de caminhada, e nem tão pouco depois do altar estar pronto. Mas Deus permite que Abraão ainda amarre o seu filho sobre o altar. E quando Abraão levanta o gutelo, a espécie do punhal, e que vai cravar ao pescoço de Isaac, a voz do Senhor brada no céu e diz: Abraão, Abraão, eis que agora eu sei que tu temes a mim, eis que agora eu sei que tu me obedeces, e como tu não me negaste o teu único filho, Abraão, eu jurei por mim mesmo. Eu gosto dessa colocação de Deus, porque quando Deus diz assim, eu jurei por mim mesmo, é como se Deus estivesse dizendo: eu procurei alguém nos céus maior do que eu, para que eu jurasse que eu me abençoaria, e eu não achei ninguém maior do que eu, nem nos céus e nem na terra. Então eu jurei por mim mesmo, Abraão, que se tu oferecesse Isaac como oferta, como adoração a mim, eu lhe abençoaria. Olha para as estrelas dos céus e para a areia do campo, assim lhe farei grande sobre a face da terra. Levanta os teus olhos, Abraão, e veja o cordeiro. Oh, aleluias. Enquanto você sobe ao monte para oferecer adoração a Deus, enquanto você sobe de um lado, a provisão de Deus sobe do outro. Enquanto Abraão subia preocupado ao lado do monte, o cordeiro subia do outro lado. A provisão de Deus vem quando você menos esperar que ela venha. A manifestação do poder de Deus vem quando a tua oferta ser aceita e recebida por Ele. Aleluia! Um verdadeiro adorador é obediente. Deixa eu dizer uma verdade para você nesta noite.
Tem hora que Deus nos pede algo a fazer, e muitas vezes fere, machuca, e muitas vezes até vai de contramão com aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que nós queremos ou imaginamos. E eu costumo sempre dizer que se Deus lhe pediu algo a fazer, é melhor você sair debaixo da direção de Deus para o deserto com Ele, do que você ir pela sua própria vontade para o paraíso. A qualquer hora o paraíso vira um inferno na tua vida, e no deserto, debaixo da vontade de Deus, tem pão para você comer, tem maná para você saciar a sua fome, tem carne para você comer, tem água para você beber, tem sombra que Ele manda nuvem, tem fogo para aquecer do frio do deserto, tem milagre de Deus para a tua vida, porque é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu quero que você entre pela porta que eu estou estabelecendo, que você entre. Pare de querer as coisas do seu jeito, para de estabelecer vontade. Eu sou o Senhor e eu lhe mando, lhe ordeno, te dou a direção, e você precisa seguir a orientação que eu lhe dou. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Segundo lugar, a segunda característica de um verdadeiro adorador ainda é que um verdadeiro adorador é quebrantado. O verdadeiro adorador, ele se quebranta diante de Deus. Ele não consegue se conter diante da presença do Senhor. Ele não consegue conter a emoção, ele não consegue conter as suas lágrimas. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 a seguir, nós vamos encontrar Jesus no jantar, na casa de Simão. E a Bíblia diz que, estando ele assentado à mesa, entrou uma mulher. A Bíblia não fala o seu nome, mas faz questão de frisar que era uma mulher pecadora. Esta não diz nada a ninguém, apenas lança-se aos seus pés e começa a beijar os seus pés e a enxugar, na medida que as suas lágrimas molham os pés de Jesus, ela enxuga com os seus cabelos. Os fariseus que estavam presentes na ocasião começaram a murmurar entre si, dizendo: se este homem aí fosse profeta de Deus, saberia que essa que está aos seus pés chorando e beijando é uma pecadora. Jesus toma a palavra e se dirige ao anfitrião da casa e disse: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. E ele diz: diz, mestre. E Jesus lhe disse: Simão, um certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro lhe devia 50. Ambos, Simão, não tinha como pagar a dívida. E ele, de bom grado, perdoara a dívida dos 2. Diga-me, pois, Simão, qual destes mais o amará? Aquele a quem mais perdoar, ou aquele a quem menos perdoar? Simão para e analisa a questão e volta ao mestre e diz: tenho para comigo que aquele a quem mais perdoara, este mais o amará. Jesus volta a Simão e diz: disseste bem, Simão, julgaste bem, mas uma coisa eu tenho a lhe dizer, Simão. Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os meus pés, Simão. Naquela época havia um costume, uma prática, quando alguém convidava alguém de renome para estar à sua casa, antes de ele entrar à sua casa, ele enviava um servo, e este à porta da casa
lavava os pés com uma bacia de água. Após lavar os pés, enxugava e ungia o seu corpo. E o anfitrião da casa o beijava o seu rosto com a sua mão e dizia: seja bem-vindo à minha casa. Quando Jesus volta a Simão e se dirige a ele volta a Simão e diz: eu entrei na tua casa e tu não me deste a honra devida, Simão. Tu não colocaste água para lavar os meus pés, mas esta mulher, Simão, a lava com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me ungiste, Simão, mas esta mulher derramou um vaso de alabastro sobre os meus pés, sobre a minha cabeça. Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me beijaste, Simão, tu não me deste o ósculo, mas esta mulher, Simão, ela não beija o meu rosto, ela não beija as minhas mãos, mas ela beija os meus pés, Simão. Eu, porém, te digo, Simão, que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amor a quem muito perdoou. Voltando, a mulher disse: mulher, perdoados estão os teus pecados, vai em paz. O verdadeiro adorador, ele se lança aos pés de Jesus, ele se derrama diante da sua presença, ele não consegue conter as lágrimas diante do Senhor. Oh, aleluia! Nós estamos vivendo em um tempo, senhores, aonde os adoradores já não se derramam mais, os adoradores já não se quebrantam mais, já não choram mais. Estamos vivendo em um tempo, senhores, em que as pessoas já não trazem nem mais um lenço, porque sabe que não vai mais chorar, já não carrega mais o lenço para a igreja. Eu fiz parte, eu tenho 34 anos de Assembleia de Deus. Eu fiz parte da Assembleia de Deus em uma época em que moça e rapaz, em que até adolescente carregava lenço para a igreja, porque sabia que ia encontrar com Deus, e quando encontra com Deus não consegue conter as lágrimas. Mas nós estamos vivendo em um tempo, senhores, em que nós não choramos mais, em que Deus está com saudade das nossas lágrimas, dos momentos em que passamos na sua presença, nos derramando aos seus pés. Deus está procurando verdadeiros adoradores que ainda se quebranta, que ainda se derrama aos seus pés, que ainda se lança aos seus pés, sem reserva e sem limite, não se importa com a opinião alheia, apenas se preocupa em adorar a Deus na beleza da sua santidade. Em terceiro lugar, deixa eu agilizar para terminar. O verdadeiro adorador ainda oferece a Deus aquilo que ele tem de melhor, oferece a Deus o seu melhor. No Evangelho de Marcos, eu gosto muito deste texto, no capítulo 14, mais uma vez Jesus está convidado para um jantar, e mais uma vez uma mulher rouba a cena. Ela entra sem ser convidada, haja vista que naquela época as mulheres não eram bem-vindas em determinadas reuniões. Mas esta mulher entra, e mais uma vez a Bíblia não diz o seu nome, mas ela traz consigo um vaso de alabastro contendo unguento de nardo puro. Grava esse nome, nardo puro. Ela não diz nada a ninguém, ela vem com um objetivo, para uma finalidade, e esta finalidade é oferecer a Jesus aquilo que ela tem de melhor. Ela se lança a ele, aproxima-se dele, quebra o vaso e derrama o perfume de unguento de nardo puro sobre a sua cabeça.
Aqueles que estavam na ocasião da reunião olhavam um para o outro. E João dá o nome a um deles, Judas. Volta e diz: para que tanto desperdício? Porque esse perfume valia 300 denários. Um denário era um dia de um trabalhador braçal ou rural que trabalhava no campo. Isso significa dizer que aquele perfume valia 300 dias de trabalho de alguém, quase um ano de trabalho. A mulher derrama, e a Bíblia diz que a casa se enche do perfume. Eu quero chamar a sua atenção. Qual é a qualidade da tua adoração? O que é que você tem oferecido a Deus como adoração? O que você tem dado a Deus como melhor? Estamos vivendo em tempos. O presbítero Sebastião Barbosa, em que em muitos lugares por aí estão oferecendo a Deus adoração de quinta, de quarta, de sexta e de terceira categoria. Estamos vivendo em um tempo, senhores, em que as pessoas vêm para a igreja. Eu vou apertar um pouquinho só, mas eu preciso dizer isso. Em que as pessoas vêm para a igreja e já não vêm mais para adorar a Deus, já não vem mais para oferecer para Deus o melhor, mas vem para a igreja simplesmente por vir. Uns vêm porque o pai lhe obriga a vir, porque a mãe insiste para ele vir. Outros vêm dizendo: eu vou lá para ver a namorada, ou para ver se eu arrumo uma. Outros vêm para reparar se o pregador que vai pregar na noite conhece bem a Bíblia, ou se sabe se expressar eloquentemente e respeita as leis da hermenêutica e do português, se fala um bom português. Outros vêm para reparar o cantor, se ele desafinou, ou o músico, se ele errou a nota, para reparar como o irmão está vestido, se ele se veste bem, se a roupa dele é da moda, ou se ele está vestindo deselegantemente. Vem e começa a culpar que o culto foi frio, porque o pregador não estava inspirado, porque quem ministrou o louvor não soube ministrar o louvor. Vem para a igreja e começa a culpar que hoje não acontece mais milagre, que Deus já não manifesta mais, que Deus já não opera mais. E o culpado está no dirigente da igreja, e o culpado é o pregador da noite. E eu quero lhe perguntar a você nesta noite, seja sincero com você e Deus: quantas horas você orou hoje para que Deus falasse nesta noite, nesta reunião? Quanto jejum você fez durante esta semana para Deus nesta noite salvar alguém aqui? Quantas horas você passou com Deus hoje para falar, para Deus operar nesta noite, neste lugar? Eu fiz parte de uma época em que nós saímos para ir para a igreja, e antes de sair para a igreja nós fazíamos uma oração. Minha mãe nos ensinou muito bem isso. E nós fazíamos uma oração dizendo: Jesus, nós estamos indo para a tua casa para lhe adorar nesta noite. Leva-nos em segurança, Senhor, e recebe nesta noite a nossa adoração. Visita nossas vidas, preenche o vazio do nosso coração. Fale conosco nesta noite,
Nós não queremos sair de lá da maneira que nós iremos entrar ali, mas queremos sair dali sentindo a tua presença. E quantas das vezes nós ia cantando já na igreja, porque nós ia a pé, e a igreja ficava a cerca de 6 a 7 quilômetros, e no meio do caminho nós já sentia a presença de Deus falando em línguas estranhas. Quantas das vezes minha mãe já teve que trazer, aleluias, nós segurando nos braços, chorando, falando em línguas estranhas, porque nós saíamos de casa no intuito de oferecer a Deus o melhor, de adorar a Deus na beleza da sua santidade, de oferecer para Deus uma verdadeira adoração, não oferecer para Deus qualquer coisa, não oferecer para Deus qualquer oferta. O que você tem oferecido para Deus como adoração? Manchuri, Ramakashais, Remanchora, Kamanchine, o salmista Davi diz no Salmo 116, versículo 12: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Olha a colocação do salmista Davi: o que darei eu ao Senhor? Isso denota preocupação naquilo que Ele vai oferecer a Deus. O que darei ao Senhor? O que eu tenho de melhor para oferecer a Deus? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tem tantas pessoas ingratas, tantas pessoas que não conseguem nem adorar a Deus pela oportunidade de estar aqui na igreja. Esses dias atrás eu vi um vídeo na África de um grupo de irmãos que estava se reunindo para adorar a Deus, e eu percebi que na igreja não tinha telhado, estava chovendo, só tinha umas madeiras, pelo que eu vi parecia uma espécie de eucalipto erguido, demarcando aonde era o templo. Um grupo de jovens ensaiando para cantar, e já tinha mais de 1h30 que eles estavam lá ensaiando debaixo de um pé de árvore, e os irmãos, as irmãs, mãe com crianças no colo, adorando a Deus e chorando, e esperando o pastor chegar. E o pastor vinha de mais de 20 quilômetros andando a pé para oferecer a Deus uma adoração. E nós hoje temos tempo, temos som da melhor qualidade, com retorno, temos cadeira, e tem uns tempos que tem até ar-condicionado, cadeira acolchoada, ar-condicionado central, som acústico, bons músicos, temos as melhores condições possíveis para adorar a Deus, e não adoramos a Deus, e achamos que só para vir na igreja já é um sacrifício demais, já achamos só por estar aqui. Isto não é adoração. Reveja o teu conceito de que é adoração. É por isso que tem muitas reuniões que Deus não fala, Deus não opera, Deus não se manifesta. Por quê? Porque não adoramos a Ele mais em espírito e em verdade. Aí o salmista pergunta: o que darei? E ele responde no Salmo de número 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa os teus pecados, que apaga as tuas iniquidades, é Ele que te redime da perdição. Tu já adorou a Deus hoje por mais um dia de vida que Ele te deu? Tu já adorou a Deus hoje pela refeição que tu fez? Porque tem milhares de pessoas que hoje ainda não fizeram uma refeição sequer, enquanto você e eu já fazemos até 3 ou 4 refeições nesse dia. Você já adorou a Deus hoje por ter uma roupa para se vestir? Porque tem milhares de pessoas que desejariam ter o que você tem e não tem, que desejariam ter o calçado que você tem e não tem. Você já adorou a Deus hoje por ter saúde? Porque tem milhares de pessoas acometidas de diversas enfermidades, no leito dos hospitais, encamadas, nas UTIs, chorando, desejando estar aqui, mas não está. E
você está aqui e você não consegue adorar a Deus, você não consegue sentir a presença dEle, você não consegue sentir nada, você não consegue oferecer a Ele nada. Deixa eu terminar por causa do horário. Em último lugar, o verdadeiro adorador ainda adora a Deus em qualquer circunstância ou em qualquer situação. Não existe momento para adorar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele escreve dizendo: em tudo dai, se é em tudo, é em tudo. Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque diz ainda que a figueira que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira venha a falhar, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e que não haja vaca nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo aqui é que ele não adora simplesmente por as coisas estar favorecendo para ele adorar. Ele não adora se a ovelha está no aprisco, se as vacas estão nos currais, se o produto da oliveira está produzindo. Isto aponta para mim e para você e diz que o verdadeiro adorador adora a Deus quando está empregado e quando ele está desempregado. O verdadeiro adorador adora a Deus quando ele está com dinheiro no bolso, ou no banco, ou quando ele está no vermelho, no cheque especial. O verdadeiro adorador adora a Deus quando está andando a pé ou quando ele está de carro. O verdadeiro adorador adora a Deus quando ele está morando na sua própria casa ou quando ele está morando de aluguel. O verdadeiro adorador adora a Deus quando tem de pôr a mesa para alimentar a sua família ou quando lhe falta o essencial para pôr a mesa para alimentar os seus filhos. O verdadeiro adorador adora a Deus quando está com saúde, ou quando está enfermo, ou quando está acamado. O verdadeiro adorador adora a Deus quando as coisas estão dando certo, mas quando as coisas estão dando errado também. Ele não adora a Deus pelaquilo que ele tem, mas ele adora a Deus pelaquilo que Deus é na sua vida. Ele adora a Deus porque ele reconhece que Deus merece a sua adoração. Se coloque de pé, por favor. O verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Lembra de Jó? O diabo pede permissão para tocar nos seus bens e Deus o permite. E Jó volta e diz: Deus deu e Deus tomou, bendito para sempre é o nome do... Mais uma vez o diabo se apresenta, pede permissão para tocar na saúde de Jó. Chagas, feridas se abrem, Senhor. Raspando com cabos sobre telha. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que o mensageiro, um dos mensageiros que lhe trazia as novas, veio a Jó para trazer a notícia. E não era uma boa notícia. Que 10 filhos de Jó morreram em um só dia, em um só momento, em uma só ocasião. Quantos dos senhores aqui nesta noite já teve o desprazer, a tristeza de enterrar um
ou um pai, uma mãe, ou um irmão. Eu já tive a angústia de acompanhar a minha irmã caçula para o velório. Já tive a tristeza de ir ao velório do meu pai. É uma dor tão grande, senhores. Parece que alguém está metendo a mão dentro do seu peito e arrancando ou esmagando o teu coração. Mas eu quero que você imagine a cena. Uma série de tragédias. E o mensageiro chega para Jó e diz assim: Jó, estava na casa dos teus filhos primogênitos, comendo e bebendo, se matando. Quando de repente o vento deu na casa, caiu e matou os seus 10 filhos e todos que estavam presentes na casa. Só eu escapei com vida. O texto diz, olha para cá. O texto diz que Jó prostrou e adorou. Só que a expressão original, ou mais próxima do original, expressa e indica que caiu e adorou. E eu fico com essa expressão, porque quando o mensageiro trouxe a notícia, as pernas de Jó não sustentou o impacto da notícia. Faltou força. Na medida que ele tremia, ele caiu prostrado pelo impacto da notícia. Mas deitado mesmo, ele levantou a voz e diz: Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Ei, o que você tem oferecido para Deus nesses últimos dias? Qual é a tua adoração? Estamos vivendo um tempo, senhores, só porque alguma coisa dá errado nas nossas vidas, nós não dizemos: não vamos para a igreja mais. Vamos para a igreja hoje? Não vou. Por que não vou? Porque eu estou chateado. Eu já encontrei crente dizendo que não vai para a igreja porque está frustrado com Deus, decepcionado com Deus. Tem tantas pessoas que, por causa de motivos banais, não adoram a Deus. Reveja os teus conceitos de adoração. Tem tantas pessoas, só porque perdeu o emprego, ou porque o ladrão entrou na sua casa e roubou o carro, ou ele tomou alguma coisa, ou ele perdeu alguma coisa que ele gostava muito, ele já não adora mais a Deus. Mas o verdadeiro adorador adora quando Deus dá e quando Deus diz não. Aprenda a ouvir o não de Deus. Deus é digno e merecedor da tua adoração. E eu quero lhe convidar nesta noite a adorar a Deus. Enquanto alguém vai louvar aqui, eu já estou terminando. Mais 3 minutinhos eu termino. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, aí mesmo onde você está. Eu quero que, se você ainda não é um verdadeiro adorador, deixa eu lembrar você que o texto que eu li diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. E se Deus não conseguir encontrar aqui entre nós nesta noite, Ele vai procurar em outro lugar. Então é meu conselho para mim e para você mesmo, é que não deixa que Deus vá a outro lugar buscar alguém que esteja disposto a lhe adorar em espírito e verdade. Se prontifique nesta noite. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Até hoje eu não era, mas eu quero ser um verdadeiro adorador. Se você nesta noite ainda não adorou, se você nesta noite ainda não conseguiu dar glória, não conseguiu dizer: Jesus, eu te amo, não conseguiu dizer: Senhor, obrigado pelo Evangelho ter me alcançado, obrigado pela mensagem
mensagem da cruz ter me salvado. Obrigado por ter morrido na cruz, por ter derramado o teu sangue para me salvar. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por estar aqui nesta noite. Obrigado pelo pão, obrigado pelo alimento que comi hoje. Obrigado pela saúde, obrigado pela minha família estar na tua casa, obrigado pelos teus filhos te servires, obrigado, Senhor, por eu lhe conhecer a ti, obrigado, Senhor, por lhe ter como meu Deus, como meu refúgio, como a minha fortaleza, como meu socorro presente na hora da angústia. Obrigado, Deus, por ser a minha força, a minha alegria, a minha razão de viver. Você tem a oportunidade nesta noite. Pode adorar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tem algum levita aí? Eu preciso de um músico aqui. Músico. Alguém que louva a Deus. Eu não posso terminar essa mensagem. Aleluia. Sem oferecer a Deus uma adoração. Mas eu quero que você não canta simplesmente como você costuma cantar. Eu quero que você vá lá do fundo da sua alma, vasculhe na sua consciência aquilo que você tem de melhor, que canta com a sua alma. Aleluia. Feche os teus olhos, suas mãos. Pode repetir. Se sentir vontade de glorificar, pode glorificar. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, Senhor. Quão insondável em Aleluia. Seja adorado nesta noite, Senhor. Seja engrandecido nesta noite. Erga tuas mãos. Erga tuas mãos e diga a Ele a glória. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Reconheça que Deus é digno da sua glória. Reconheça que Deus é digno da glória, da honra, do louvor e da adoração. Reconheça que Deus merece o seu melhor. Reconheça que Deus merece a sua melhor adoração. Não se engana, Deus não recebe qualquer coisa como diz por aí afora. Deus quer o meu melhor. Deus quer o seu melhor. Então quando você vir para cá, então quando você vir adorar a Deus, traga o seu melhor para Deus. Traga o seu melhor para Deus e diga: Senhor, eu não abro mão de lhe adorar. Eu não abro mão de oferecer para ti o melhor, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor oferta, o melhor sacrifício. Oh, Ramachure, Deus está procurando
Verdadeiro adorador que lhe adora em espírito e verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está procurando adoradores. Bendito seja o nome do Senhor. Como já ouvimos, você pode adorar a Deus aqui, na sua casa, no trabalho, na rua, onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de saber se todos já aceitaram Jesus. Olha do seu lado, se porventura tem alguém. Se tiver, convide-o. Tem uma alma para Jesus? Se tem, venha, nós iremos orar por você. Nós estamos chegando no final do nosso trabalho. Queremos agradecer o nosso pastor Itel, por todos quantos visitaram nessa noite, também o pastor o presbítero Elias, que Deus abençoe. Louvamos a Deus por tudo, irmãos, porque a palavra de Deus, ela se estendeu um pouco a mais, mas é de muita importância, irmãos. Nós estamos vivendo época de muita escassez de adoração. Vamos observar de que maneira estamos adorando a Deus. Amém, irmãos? Observe, examine-se, pois, o homem a si mesmo, a mulher a si mesmo. De que maneira nós estamos adorando a Deus, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Irmãos, olha, não falte a escola de terça-feira, não, que a escola está muito boa, viu? Quem não vem está perdendo, irmãos. E amanhã temos culto administrativo na sede, os membros, né? Para os membros da igreja.